Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Acolon e eu trouxe para vocês mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 anjos. E o anjo de hoje é o anjo de número 22, Ieiael. Ieiael. O anjo Ieiael, pessoal, é meio trava-língua, né? Mas com a prática aí vocês conseguem, tá? Ieiael. O anjo Yeiael, pessoal, é um anjo da categoria dos tronos. O dia mais indicado para conexão com ele é segunda-feira, tá? A vela é a branca. O cristal, vocês podem estar utilizando uma ágata. E o incenso, vocês podem estar utilizando o eucalipto. O melhor horário para conexão com esse anjo é das 7 horas da manhã até as 7h20 da manhã, tá? Aproximadamente, tá, pessoal? O anjo Yeiael, ele carrega consigo o elemento do fogo, né? E o planeta é o planeta Júpiter, pessoal, que se nós fizermos aí também um paralelo com a Kabbalah, nós obtemos aí a esfera de Hesed, né? De Hesed. E o que isso significa, né? Qual energia que nós podemos estar trabalhando com o Yeiael? Nós podemos estar trabalhando, pessoal, com as questões de viagens, né, de lideranças, né, só que uma liderança uma liderança justa, né, uma liderança com um certo grau ali de iluminação, mas essa iluminação, pessoal, está relacionada com o intelecto ali, um intelecto mais iluminado, tá? Para quem quiser entender um pouco essa questão, é só voltar no vídeo anterior, né? No anjo de número 21, o Melhael, tá? Então, a, o anjo Yeiayal, ele irá nos auxiliar muito nessas questões de liderança, tá, pessoal? Uma questão também de fama, né? Mas uma fama justa, né? Não uma fama ruim, né? Uma fama com base dentro daquilo que é justo, né? Para quem trabalha muito com viagens também, o anjo Yeiayel, ele é muito importante nessas questões também, porque ele auxilia, né, nas viagens, né, em tudo aquilo que envolve deslocamento, pessoal. Ele também nos concede de forma muito positiva o carisma, né? Então o carisma está muito relacionado também com Yeiayel, né? O carisma querendo ou não, ele abre muitas portas, tá, pessoal? Nem todos têm aquele carisma, né? Mas quem trabalha essa questão, ela tem portas assim abertas em praticamente tudo que é lugar, tá? Mas lembrando, né? Uma coisa é você ter um carisma que mais tarde se transforma em algo negativo, porque você utilizou falsamente de um carisma, né? Do que você realmente desenvolver um carisma ali verdadeiro, né? Um carisma que realmente atrai coisas positivas para sua vida, né? E quem está do outro lado também reconhece essa parte positiva de você através do seu carisma, tá? Não apenas um carisma ali manipulador, enganador. Por quê? Porque o anjo Yeiayela, pessoal, ele também está muito ligado com a honra, né? Ele está ligado também com o reconhecimento, né? Para quem age com ética, com sabedoria, né? Para quem também é honrado, digamos assim. É claro que no mundo que nós vivemos, né? Nós não conseguimos ser perfeitos em tudo e nem a perfeição ela de fato não existe, né? Mas nós podemos trabalhar, né, o nosso interior é, todos os dias, porque nós entendemos mais cedo ou mais tarde que o objetivo é justamente isso, é nos elevarmos de alguma forma, né? Claro, temos muitos defeitos, nós temos vícios, passamos por situações que realmente testam, né, diariamente, o tempo todo, aí praticamente, as nossas qualidades e os nossos defeitos, né? Mas cabe a nós segurarmos a espada ou não também, né? Então, às vezes é necessário, mas cabe a nós termos sabedoria para saber utilizar das coisas no momento certo. Então, o anjo Yeyaya, ele irá auxiliar muito nessas questões também, pessoal, de tudo que envolve o público. Por exemplo,
um comerciante que ele lida muito com o público, um diplomata, né, pessoal, que também lida muito com o público, né, os cargos diplomáticos, os cargos que envolvem o contato com muitas pessoas, por exemplo, os professores, os psicólogos, os atores, né, quem trabalha na área de turismo também, quem viaja bastante, né, os guias também de turismo, né. Então, tudo aquilo que envolve contato com pessoas, que envolve o público, também é interessante estar trabalhando com as energias de Iê e Ayel, tá, pessoal? Que mais? O anjo Iê e Ayel, ele irá também nos proteger contra os abusos de poder, tá, pessoal? Mas como assim, né, os abusos de poder e até mesmo de uma autoridade falsa, né? Digamos assim. Isso é muito interessante, por exemplo, se você adentra um local espiritual, tá? Você pensa em frequentar esse local espiritual ou algo do tipo, você pode, inclusive, fazer uma mentalização para Yeyalel, né? Para que mostre para você a verdade sobre o local que você está frequentando. Olha que interessante. Tá? Você pode mentalizar ali o nome de Yeyalel, né? Mentalizando ali, ó, me mostra, né, o que eu preciso ver desse local. E isso será mostrado para você em algum momento, tá? Então isso é bem interessante também para que você não caia na mão de falsos líderes religiosos, tá? E isso nos dias de hoje é extremamente importante, porque existem muitos líderes, não vou generalizar, tá? Mas existem muitos líderes espirituais que praticamente comprou o diploma dele na internet, e o pior, ainda mente. Tem gente que mente falando que, por exemplo, já está nessa senda, né, há mais de 20 anos, mais de 30 anos, é uma mentira descarada. É uma mentira descarada, tá? Tem uns que não tem, tá? Obviamente, não são todos, mas tem muita gente que mente e tal, cria um negócio ali para ganhar dinheiro. Infelizmente isso existe, pessoal, tá? E aí o que acontece? Você que está lá na sua humildade, procurando um local ali para poder se desenvolver, né? Espiritualmente, e acaba caindo nas mãos de um enganador, né? Acaba caindo nas mãos aí de um grupo enganador, então isso é complicado, pessoal. Então, é interessante que vocês, para quem sentir, obviamente, vocês podem trabalhar aí com essa energia de alerta para mostrar para vocês a verdade sobre o local que vocês estão frequentando, tá? Então fica essa dica para vocês. O anjo Alerta, pessoal, ele também auxilia em tudo aquilo que é novidade, em tudo aquilo que é novo, em tudo aquilo que vocês querem exercer de novo na vida de vocês, né? Que seja novo, que seja novidade, né? Então, por exemplo, ele auxilia para que, naquele sentido de exploração, de explorar, né? De viagem também, de viver a vida com mais intensidade. E aqui vai uma coisa muito interessante. Se você antigamente, né, vivia de uma forma mais intensa, positivamente, né? Você realmente sentia a vida ali fluindo, né? Ao seu redor, fluindo em você, você vivia as coisas com intensidade, mas uma intensidade positiva, e por algum motivo você perdeu isso, você pode resgatar esse sentimento através de Yeyayala, tá? Olha que interessante. Então, para quem está passando por essas questões, ou então sente que perdeu também um pouco da ambição, Yeyayala é até mais indicado do que Nel Rael, tá, para essa questão. Para quem sente que perdeu também a ambição, né? Então, para quem sente que perdeu a ambição, ou sente que perdeu aquele sentir da vida com um pouco mais de intensidade, né? Com um pouco mais de gosto, vocês podem estar utilizando da energia de Yeyayala para estar resgatando essa energia, né? Então, e isso é muito bom, tá, pessoal? Isso é muito bom. Por quê? Porque ele está relacionado com o elemento do fogo, né? E o planeta Júpiter, né? Então, isso vai nos dar ali, é como se acendesse novamente dentro de nós aquela chama, né? Aquela chama do vivenciar as coisas, de sentir as coisas de uma forma mais viva, de uma forma mais intensa, de uma forma mais quente. Então isso é muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida, porque senão nós acabamos, digamos assim, vivendo quase como um morto, né, pessoal? Tipo, só sobrevivendo e sem sentir basicamente nada, né? É como se morresse os sentimentos. E quando os sentimentos morrem, morre todo o resto, pessoal. É como se você virasse uma espécie de zumbi, né?
Então, com o tempo isso vai trazendo a amargurança, né? A pessoa vai se tornando mais amarga, vai se tornando mais negativa sobre tudo à sua volta. Então, antes disso acontecer, resgatem essa força viva dentro de vocês, tá? Que mais? Nós podemos também, pessoal, invocar as energias de AI para nos auxiliar quando nós temos que conversar com o público, quando temos que lidar com o público, né? Então, se você, por exemplo, vai fazer uma palestra, né, alguma coisa desse tipo, você pode estar trazendo essa força de EAL para junto de você, para estar auxiliando nesses momentos em que você tem que lidar com o público, tá, pessoal? E com isso, vocês também ganham o reconhecimento, né? Vocês também ganham reconhecimento, porque EAL, ele está muito relacionado com isso também, o reconhecimento para aquele trabalho bem feito, né? Então, se você se esforçou, você foi ético naquilo que você se propôs a fazer também, e fez ali dentro, com o seu esforço, né? Com honra ali, com ética, você vai ganhar o reconhecimento público, você vai ganhar a fama positiva, né? Que é a fama justa, é a fama positiva que veio através da verdade exposta, né? A verdade ali do trabalho que você fez, né? Com verdade, com sabedoria, com humildade também. Então, a fama ela chega para os justos, entendeu? E como eu sempre indico também, pessoal, vocês não precisam utilizar das pedras, dos cristais, da vela, de nada. Porém, eu acho interessante, em algumas vezes, vocês fazerem esse teste de, por exemplo, que nem no caso IELL, ele está relacionado ao elemento do fogo, né? Então, pelo menos o uso da vela, tá, pessoal? Por causa da chama, né? Então, para trazer esse fogo para dentro de vocês também, sabe? Tipo, para dar aquela ambição sadia também, para dar aquele sentido de vida, aquele calor, né, que alguns podem ter perdido. Então, seria interessante trabalhar com essas energias, tá? Os elementos eles têm muita força também, muito poder, mas não é uma obrigação, tá, pessoal, no momento, porque o objetivo aqui é uma conexão mais simples, tá, pessoal? Porque nem todos têm acesso a alguns materiais, tá? Muitos anos atrás, eu também não tinha acesso a muitos dos materiais, tá, pessoal? Então, não tinha acesso a uma vela, muitos anos atrás, tá? Não tinha acesso a uma vela, não tinha acesso a várias coisas, né? Então, eu tive que usar muito também da minha mente, tá, pessoal? Então, funciona, tudo é uma questão de prática, tá? É uma questão de prática ali, você manter uma rotina, né, ritualística, e isso vai pegando força com o tempo, né? E conforme você vai praticando, vai passando o tempo, você vai adquirindo também uma consciência, né, mais espiritualizada. E você também ganha uma autoridade espiritual conforme você vai fazendo as ritualísticas, e elas vão, claro, terão erros, terão acertos, né? Mas vocês ganham uma autoridade espiritual também com a prática, tá, pessoal? Tem que manter uma rotina ali, senão essa autoridade ela não chega. Mas o que seria essa autoridade, né? Essa autoridade, pessoal, ela será muito importante mais para frente, quando vocês forem incrementando mais coisas nos seus rituais, né? Então vocês dominarão outras forças, né? Vocês ganharão a capacidade de dominar outras forças e a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam, tá? Mas com base dentro de uma hierarquia, tá? Dentro de uma ordenança, né? de uma ordem em que você precisa estar apto dentro dessa autoridade espiritual para que você manifeste aquilo que você pediu, tá? Depois vocês pesquisem sobre a autoridade espiritual, tá, pessoal? Que não é bem o foco desse vídeo, na verdade, né? Acabei desviando um pouco do assunto. Mas o anjo Yealel, quando vocês forem mantralizar o nome, né, como eu sempre falo, separem as sílabas, né? Então fica Yel, tá? Então deixa vibrar. Isso é muito importante, pessoal, porque vocês irão sentir, vocês sentem a energia, tá? Ela começando a se... como é que eu vou explicar isso para vocês? Quando vocês forem mantralizar e sentirem vibrando aqui, né, falando o nome do anjo dessa forma, em alguns casos, não todos, vocês irão sentir essa energia, tá? Percorrendo pelo seu corpo.
Eu até indico que vocês façam o ritual menor do pentagrama, tá, pessoal? Antes, para poder dar uma limpada no ambiente, uma limpada ali na energia ao redor de vocês, né, em vocês mesmo, antes de fazer, porque vocês conseguirão sentir a energia que está sendo invocada. Em alguns casos, vocês irão sentir um calor, em outros casos um arrepio, né? Em outros casos pode vir até um vento, né? Algo mais quente, também um vento quente, alguma coisa do tipo. Então é interessante que vocês anotem isso também, tá? E muitas vezes é uma coisa muito sutil, tá, pessoal? Mas compensa ali anotar, porque vocês, com o tempo, irão percebendo cada vez mais que as coisas se manifestam, que as coisas são ouvidas, digamos assim, tá? Então, pessoal, para quem quer fazer a oração, né, para o anjo Yealel, eu deixaria um exemplo, né? É, não precisam fazer exatamente do jeito que eu fiz aqui, né? Sirva pelo menos aí como uma base para vocês criarem a própria oração de vocês, tá? Anjo da nobreza e da proteção, Yealel. Sou grato por conduzir meus passos com sabedoria. Sou grato pelo meu nome brilhar, não pela vaidade, mas pelas obras dignas e justas. Sou grato por liderar com humildade. Sou grato por utilizar da força com compaixão e luz para guiar sem dominar. Sou grato por estar protegido nas viagens da vida. Sou grato por me guardar contra os falsos líderes enganadores. Yeayayal, sou grato pela honra sem orgulho e sou grato pela vitória com amor. Amém, amém e amém. Pessoal, vocês perceberam uma coisa que interessante, né? Liderar com humildade, isso é muito importante, tá? Quem quer se tornar um bom líder, pessoal, você precisa também desenvolver a sua humildade. E outra, pessoal, proteção nas viagens da vida, tá? E aí, por exemplo, se você trabalha muito com viagens, né? Ele traz essa proteção também, tá? E não só isso, tá? Inclusive vocês podem pedir para ela, para quem viaja muito, para que nessas viagens seja muito benéfico, produtivo, inclusive com contatos com outras pessoas, contatos que venham a se tornar grandes amizades, né, grandes parcerias, né, com lealdade, com fidelidade, tá, pessoal? Então isso é muito importante também, não se esqueçam disso, tá? E aqui ó, na oração também, ó, sou grato, né, por me guardar contra os falsos líderes e enganadores, né? Então isso daqui é uma das coisas mais importantes, tá, para vocês prestarem atenção, porque se um dia vocês forem caírem, né, na armadilha de um falso líder, né, religioso, isso realmente, além de atrasar o caminho de vocês, pessoal, pode balançar demais a fé de vocês, tá? Pode fazer com que vocês se tornem incrédulos sobre uma série de coisas e se tornem pessoas amargas do futuro. Tá? Isso pode mexer com o emocional de vocês, então nos meus vídeos vocês verão, na maioria das vezes, eu focando também nesse ponto de alerta, tá? Contra locais espirituais, alguns locais espirituais e falsos líderes, tá, pessoal? Então, na maioria dos vídeos eu sempre focarei nisso. Por quê? Porque eu também já passei por isso no passado, tá? Conheço muitas, mas muitas pessoas que passaram por isso, inclusive com casos mais graves, tá? De pessoas que colocaram confiança, né, em certos líderes religiosos e tiveram suas vidas completamente destruídas, né? Porque o objetivo de um líder espiritual é realmente auxiliar aquela pessoa, né, para que ela expanda ali a consciência dela, para que ela auxilie ela para que ela entenda ela mesma também. E na maioria das vezes isso não acontece, pessoal. Então é muito triste, faz você perder muito tempo, pode causar problemas sérios, né, na mente das pessoas, né, no emocional das pessoas. Brincar com a fé das pessoas é uma coisa assim muito, para não falar outra coisa, é uma coisa assim muito baixa, entendeu? É uma coisa muito é, chega até a embolar, sabe? Chega até a embolar porque eu sei o estrago que isso pode causar, tá, pessoal? Então isso não é brincadeira. Então, eu deixo um alerta aqui, tá? Se você frequenta um local espiritual, presta bastante atenção nisso, tá? Se as pessoas desse local, ou até pessoas relacionadas ao líder desse local, ou o próprio líder, fica falando mal dos outros, fica tentando fazer a caveira de alguém, entendeu? Meu, foge desse lugar, cara. Foge desse lugar, cara. Você não vai avançar na sua vida, você não vai expandir sua consciência, você não vai adquirir maturidade é, emocional, maturidade espiritual dessa forma, você não vai. Cara, você não vai conseguir evoluir de forma alguma, entendeu? Então,
é complicado, tá? Às vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas aqui, mas infelizmente eu não posso, pessoal, sabe? Não posso. Mas eu acho que vocês já entenderam, né? Tem muita gente que também gostaria de falar alguma coisa, mas não pode, porque infelizmente você acabaria sendo perseguido, né? Acabaria sendo perseguido, aí é meio complicado, né, pessoal? Mas enfim, paciência, a gente faz o que dá para fazer, né? Abre a mente aí de quem der para abrir, né? De uma forma positiva, obviamente, e é isso, né? E é aquilo que eu sempre falo também, não importa a aparência da pessoa, não importa de onde essa pessoa veio, se ela tem algo para falar e isso agregou positivamente na tua vida, é algo positivo, é algo que merece ser ouvido, é algo que merece que seja dada devida atenção, tá? É algo que agrega realmente, tá? Então é isso. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.